Olá, vou falar hoje sobre independência financeira. O que é independência financeira ou liberdade financeira? Na verdade, esse é o assunto que deveria ser a aula número 1 de educação financeira, desde que a gente começa na escola, que começa a entender um pouco das coisas na família a partir dos 6, 7 anos. Isso deveria estar presente lá, tá? Porque é uma construção e ela leva um tempo para isso acontecer. Mas não se preocupe, se você não teve essa história, como eu também não tive, não se preocupe, você pode começar a partir do momento que você se encontra hoje. Tá? Não importa a idade que você esteja, não importa a renda, porque isso é algo que é uma construção sua, particular sua, e você vai ver que esse caminho que eu vou falar aqui é o caminho que garante o seu futuro com mais segurança, com mais tranquilidade e tira aquelas apreensões daquela expectativa de chegar na aposentadoria, de ser, na verdade, pago pelo governo. Enfim, essas coisas não existem mais. Talvez você já tenha percebido isso, né? Então, esse vídeo é para tratar desse tema, tá bom? Vou falar de juros compostos, vou falar de como é que se faz isso e como é que você, então, se torna mais seguro e passa a acreditar realmente no que eu estou falando, porque isso é muito falado, todos os educadores financeiros falam de uma forma ou de outra, enfim. Vamos lá, mas antes disso eu te convido para te inscrever no canal, dar o seu like, comente, compartilhe todo esse tema que eu trago aqui, me siga no Instagram e conheça também o meu curso de finanças, que agora o mês de outubro ele está muito especial em termos de um bônus que foi criado especificamente para você, em termos de educação financeira, para você dar os primeiros passos e gradativamente chegar ao que você precisa para, por exemplo, chegar a essa grande meta que é o tema da independência financeira, tá bom? Então vamos lá. Por que me leva a fazer vídeos e mais vídeos sobre o tema de finanças, sobre essa questão do comportamento? Porque isso é um aprendizado. Isso é um aprendizado que eu levei muito tempo para ter e hoje eu vejo que isso pode ser acelerado na vida das pessoas, existem recursos para isso. E o que falta, de repente, é uma tomada de consciência, é realmente encontrar que o segredo não está em esperar alguma situação que venha a acontecer. Não, depende de você imediatamente. Tá? Por exemplo, pegando, por exemplo, a questão antiga das crenças sobre a aposentadoria, trabalhar no emprego e chegar até o final do momento da sua vida para você, então, viver relaxado, como se dizia, aposentado. Tá? Não existe mais isso. Hoje existe uma vida plena até o fim da vida, tá? Fazendo aquilo que você gosta. Enfim, o que acontece hoje é de que ainda existe este conceito e faz com que as pessoas fiquem esperando então esse momento futuro de uma forma passiva, não tendo mais empregos e, na verdade, tendo as dificuldades e as preocupações que existem aí. Por exemplo, para se aposentar hoje no Brasil com o teto máximo, teria que contribuir pelo valor de contribuição máxima por 35 anos de trabalho. Para os homens, para as mulheres 30 anos e também o tempo de vida a partir dos 65 anos. Bom, imagine essa situação, esse valor de teto máximo seria então R$7.000. Nós estamos em outubro de 2022, tá? Então essa é a condição, e esperar 35 anos, dentro dessa estrutura da era industrial que é o emprego como a fonte de renda. Então, bom, essa é uma primeira situação. Segunda situação é o seguinte. Bom, quando você fica dentro desse esquema, vamos chamar assim, ou desse paradigma, você está, na verdade, sendo escravo do dinheiro. Por quê? Porque você vai vender o seu tempo para ter esse dinheiro sendo, na verdade, essa contribuição. Tem que esperar os 35 anos. Bom, então, você é escravo do dinheiro vendendo o seu tempo. Essa é uma condição. O terceiro ponto para nós refletirmos aqui é o seguinte. Imagine o seguinte, que outra forma teria? Bom, teria, claro, todo mundo tem que ter uma atividade, tem que aprender como é que se pratica a vida, na verdade, no trabalho, aquilo que se aprendeu teoricamente, nas escolas, enfim, isso é importante. Tá? E é importante como início de vida, mas não garante aquilo que precisa para a independência financeira ou a liberdade financeira. Bom, e esses são os conceitos que eu falei, ou seja, escravo do dinheiro, vendendo seu tempo
né? E esperando um tempo longo para que, se tudo acontecer normalmente, como hoje o mundo mudou completamente do que era na era industrial, né? Então, juros compostos. Alguém aprendeu na escola o que é os juros compostos? Claro que não, tá? Nunca isso foi abordado, pelo menos no meu tempo e no tempo da escola que eu acompanho dos meus filhos, isso dessa forma não foi ensinado. Tá? E isso deveria, então, ser um elemento, e é uma forma que é super importante hoje, todo mundo saber que isso pode substituir essa condição que eu acabei de falar aqui. Por quê? Porque imagine o seguinte, se você, olhando 20 anos atrás, imagine agora você 20 anos atrás, e não se preocupe se você 20 anos atrás já passou, pense 20 anos na frente, tá? Pensou? Então é o seguinte, 20 anos, se você, por exemplo, vou pegar um exemplo que pode ser um valor, não importa o valor, um valor alto para algumas pessoas, para outras nem tanto, ou seja, se você todos os meses colocasse R$1.000 investidos, você teria em 20 anos R$1 milhão. Esse 1 milhão, ele representa 240 mil de contribuições, ou seja, todos os valores que você fez e investiu todo mês, e 760 mil de juros, porque é o juros sobre o capital acumulando. Depois de 10 anos, isso tem o que chama de uma progressão geométrica, ele faz uma inclinação da reta, e isso faz com que você, por exemplo, em 20 anos, se você começar com R$1.000 por mês, tá, você teria então esse estado de independência financeira, de liberdade financeira, tá, comparativamente ao, por exemplo, o INSS, pelo mesmo um valor maior, por exemplo, se você estivesse fazendo um plano de R$1.000 por mês, com esse 1 milhão você teria por mês R$10.000 de aposentadoria. Pode não ser o valor que você precisa, pode ser acima, não importa, tá? Isso aqui é só um exercício, um raciocínio. Se você, da mesma forma, for esperar e você contribuiu pelo teto máximo, como se diz, você teria um máximo de R$7.000. Então, comparativamente, esperar 35 anos, 15 anos a mais. Tá? Então, veja a diferença que tem a educação financeira para a independência financeira e a situação do pensamento do paradigma antigo. Bom, então, basicamente, tá, isso aqui leva a pensar uma outra coisa, como reflexão, antes de fechar esse vídeo. Reflexão para que você pense comigo, tá? De onde vêm essas dificuldades? Porque isso que eu falei de forma rápida aqui, mas muito simples, elas têm uma origem. Então, essa origem não é para fazermos nenhum julgamento, não é para tentar corrigir, porque isso já passou. Mas saber, tá, ajuda a redirecionar a rota. E o saber é o seguinte, nós fomos educados nas escolas para sermos profissionais, para sermos empregados, como eu falei, vender o tempo e ser escravo do dinheiro. Tá? Então, esse foi um treinamento. Então, hoje, talvez na época, dependendo da idade de cada pessoa, isso era o único caminho. Só que foi mudando e hoje não precisa mais. Tá? Não precisa, e eu acabei de dar um exemplo agora aqui. Outra coisa é o seguinte, então isso é uma crença que veio das formações, da escola, das famílias, que o sucesso financeiro seria seguir essa rotina. Não é mais. Bom, está passando, de alguma forma está passando ainda de pais para filhos, como a gente sabe, porque não tem acontecido grandes mudanças. Então, outra coisa importante é que falta informação financeira. Faltava, porque agora com o que eu estou falando aqui, para muita gente isso vai fazer diferença. Não é mais essa questão de faltar informação. Você já sabe, você sabe como é que calcula e você pode saber de onde vem isso também e o que esteja prejudicando e mudar. Tá? Bom, e basicamente uma coisa que também me leva a pensar é o seguinte, pense bem, enquanto você trabalha por 35 anos, você está olhando para essa situação de outros, para os problemas, para resolver o problema do seu trabalho e se melhorando no trabalho. E ao mesmo tempo, tá, uma parte do tempo você usa para a família. E onde é que está o tempo que você usaria para pensar na riqueza, no seu dinheiro, na sua independência financeira? Esse tempo falta. Então, pense nisso. Hoje você tem que tirar um tempo para olhar suas finanças, para estudar, para aprender e fazer esse trajeto paralelo ao seu trabalho até. Não é eliminar. Tá? Como uma vez ouvi uma frase, se você quer uma transição, uma mudança,
você tem que pegar o outro trapézio. Mas só pule para o outro quando você já tiver seguro de que o outro está ali para você segurar. Então, você segura no emprego e depois você agarra no outro, que é a independência financeira, tá bom? Bom, por fim, concluindo, a ideia é o seguinte: comece agora. Olhe o seu futuro, olhe 10 anos na frente, no mínimo 10 anos na frente. Estenda um pouco mais, 20 anos. E comece hoje, não importa a idade que você tem. Quem é mais rico? Quem ganha R$1.000 por mês e guarda 10%? Ou quem ganha 20 mil e gasta 25 por mês? Né? Um vai ter um volume de dívida no final do ano e o outro vai ter um capital guardado. Então não importa o seu valor, comece a sua independência financeira. E esse foi o tema do vídeo de hoje. E independência financeira para você, esse é o grande segredo e é o grande objetivo que cada um deve ter, tá certo? Até o próximo vídeo, te espero lá.